Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Cris Rodrigues e hoje eu vim gravar mais um videozinho pra vocês. Espero que vocês gostem. E hoje eu vou falar sobre como eu fiz para engravidar, quanto tempo demorou isso, quais os exames que eu fiz e o que realmente eu fiz que deu certo, entendeu? Hoje eu vou contar tudo pra vocês. Eu imagino que é assim, um assunto que muita gente tem dúvida, muitas mulheres passam por isso, tem muita vontade de engravidar e que às vezes tentam, luta por um lado, por outro, faz todo tipo de exame e não consegue, outras vezes consegue, outras têm que fazer inseminação. E hoje eu vim falar o que eu fiz. Gente, eu fiquei 10 anos, pra quem não sabe, eu fiquei 10 anos pra mim engravidar, pra mim conseguir engravidar. E assim, eu confesso que eu já tinha, assim, eu não tinha perdido a esperança, mas já tava assim, pensando o que que poderia ser, né? Acho que como todas vocês. Então, assim, na época que eu comecei a tentar, quando eu parei o anticoncepcional, que eu usava anticoncepcional. E aí, quando eu resolvi parar, a gente conversando, eu e meu esposo, a gente achou que tava na hora da gente tentar engravidar. E aí eu parei o anticoncepcional. Aí parei um mês, dois, três, um ano, 2 anos. Aí não veio, com 2 anos não veio. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que é que eu tenho, né? E na época eu trabalhava registrada. E aí eu tinha um convênio que me ajudava assim nessa parte que podia marcar médicos, ginecologista, a hora que eu quisesse e podia fazer os exames que estava dentro ali do meu plano, né? Do plano de saúde. E aí o que eu fiz? Aí marquei um ginecologista, expliquei pra ele que eu já tava 2 anos tentando engravidar e que não tava conseguindo. Aí ele me pediu, ele falou, eu vou pedir aqui uns exames, não falou o que poderia ser. Não, você é novinha ainda. Na época eu tinha, deixa eu ver, eu acho que eu tinha uns 25, 26 anos. Por aí, era uns 25 anos, tava com 25, 25. Não, eu tava comendo, acho que eu tava com uns 23, eu acho. 23 anos. Eu casei com 21. E aí eu fiz todos uns exames que ele pediu, né? E aí ele falou, não, Elaine, não tem nada, não deu nada. E você pode ficar tentando, ser novinha e tal. Eu falei, tá bom. Então eu me preocupei. Aí eu continuei sem tomar, mesmo assim. Aí desses 2 anos passou 3, passou 4. E aí o meu esposo começou a pegar no meu pé, né? E aí, moço, você tá tomando remédio? Ficava perguntando, né? E eu falo, não estou tomando, é porque não tá vindo mesmo. Aí, às vezes, quando a minha menstruação atrasava, eu já imaginava, tô grávida. Comprei milhões de testes de gravidez. E aí, toda vez que ela atrasava, e por incrível que pareça, a minha menstruação era muito desregulada. E aí, tipo, ela atrasava, aí teve um tempo que eu já tinha comprado tanto teste que ela atrasava e já sabia que não era nada. E aí eu tinha parado um pouco de ir no ginecologista, porque eu tinha falado até que então que não era nada. E aí isso já tava com, assim, acho que já ia fazer uns 8 anos. E nada. Mas só que como eu tava nessa época, eu tava focada no meu trabalho, então assim, eu falei, não, quando acontecer, beleza, tô trabalhando, então não posso muito me preocupar com isso, né? E aí chegou 8 anos que eu tava esperando e nada. Aí o meu esposo começou a falar, amor, não, nós tem que ver isso daí, porque a gente deve estar com algum problema, não é possível. Ele começou a me pressionar. Até então eu tava tranquila, até ele vir me pressionar. Aí ele falou, aí eu falei, nossa, mas será? Ele, não, a gente tem que fazer. Eu voltei novamente no meu ginecologista. E aí falei pra ele, eu já tô com esse tempo e até agora nada. E aí ele falou, não, então eu vou pedir novamente uns exames mais detalhados agora pra ver o que pode ser. Aí ele falou, vou pedir um espermograma pra ele e ele já prescreveu um espermograma. E daí eu já saí com esse papel pra ele fazer, né? Era tudo particular, esse ele tinha que pagar e os meus era pelo convênio mesmo.
E eu fiz, gente, tanto exame, você não tem noção. Eu acho que teve uma vez que, eu acho que praticamente era como se eles tivessem tirado meu útero e colocado numa maca. E sei lá, porque assim, era muito dor, era muito insuportável fazer um exame. Tinha um tipo de exame que era muito ruim. Esse que eu fiz, que eu lembro assim muito bem dele, que eu senti muita dor, assim, muita dor, muita contração. Eu lembro que a enfermeira falava assim pra mim, você tem que ficar quieta, porque você, pra poder sair, eu acho que era um tipo de um raio-x, sim, eu não sei como chama, não lembro agora o nome. Era um tipo de um raio-x, assim, bem específico, assim, bem pra ver. E aí eu lembro que nesse dia eu sofri, eu me debatia em cima da maca e eu ficava pensando, meu Deus do céu, por que que eu tenho que passar por isso? E eu ficava, tipo, vindo aquelas perguntas que eu acho que pra todas tentantes, pra todas as pessoas, as mulheres que querem ser mãe, elas, quando elas começam a passar por esse tipo de situação, elas começam a pensar, meu Deus, por que que eu tô passando por isso, né? Aí foi quando lá na maca, eu pensando, meu Deus, por que que eu tenho que passar por isso? E ela falando, não, calma, você tem que ficar calma. E eu me debatia na maca, porque era muita dor, uma cólica muito forte, era como se eu estivesse, sei lá, mexendo com o meu útero, assim, pressionando. E eu lembro dela falando que ia jogar uma água, que podia ser as trompas entupidas, e que ela ia jogar uma seringa de água se fosse desentupida. E daí eu peguei o diagnóstico, levei pro médico, mais outros exames. E aí ele falou que aparentemente não tinha nada. Ele falou, quer saber, eu vou te encaminhar para um médico, para um médico de fertilização. Eu falei, mas eu não tenho condição de pagar. E nem quero fazer, porque eu vim ficar imaginando, eu respeito quem faz, lógico. Mas eu ficava pensando assim, meu Deus, porque todas as mulheres têm filho, Deus deixou para todos nós, para as mulheres que querem ter filho. E por que que eu tenho que fazer fertilização? Se aqui no diagnóstico fala que eu não tenho, nos exames fala que eu não tenho nada. Aí foi quando meu esposo ele fez o dele também, o espermograma, falou que tava tudo certo. Calma, que a mamãe tá fazendo o vídeo. Aí ele falou que eu falei, se ele fala que tá tudo certo, aí o do meu esposo tava tudo certo também, o espermograma que tem que fazer, porque às vezes é o marido, né? Mas aí nele também tava tudo certo. Aí eu falei, Jesus, o que pode ser? Mas aí passou, né? Quando foi com... Tá isso aqui pra você. E daí ele foi e falou, não, o único meio que tenho é te encaminhar. Ele falou, tem um público, você pode tentar pelo público, mas demora muito, mas você pode tentar de agora. Você aproveita que você, né, ainda você pode tentar pelo SUS, é uma tentativa, né? Daí ele falou, pelo menos alguns exames ele vai fazer e de repente pode ser que você consiga. Aí eu, tá bom, aí saí com o encaminhamento do médico, tá bom. Mas na minha cabeça eu falava, eu não vou fazer isso. Tipo, não tem como eu fazer isso daqui. E assim, sempre eu ficava imaginando por que eu vou ter que fazer isso daí. E aí eu ficava com aqueles pensamentos. E aí meu esposo falando, amor do céu, se não é eu, não é você, não, como é que pode? Ele falava, será que é eu? Aí ele ficava falando pra mim, será que é eu? E homem é assim, quando eles acham que é ele, eles ficam até... Eu falava, não, amor, não é, eu acho que talvez seja eu, alguma coisa, ou não seja nada. É porque é muito da vontade de Deus também. E aí isso chegou 10 anos e assim, eu tava com 10 anos, que eu tava tentando, e nada. Aí a gente viajou pro lugar da nossa família, e aí todo mundo ficou, nossa, vocês já estão com 10 anos, já estão com bastante tempo casados, vocês têm que ter um filho, cadê o filho de vocês, e não sei o que, que o pessoal cobra, gente. Mas aí eu falo pra vocês, quem quer engravidar, olha, não tem que ir pelo pessoal, porque a vida da gente é a vida da gente, não é a vida dos outros. Nem tudo que os outros acham que é bom pra eles é bom pra gente. Por isso que eu falo, eu acho assim, quando você quer tentar engravidar, você tem que saber se realmente você está... Isso é um desejo seu, do seu coração, junto com o seu esposo. Porque assim, não adianta ser só a vontade do esposo e não ser as suas. Se for só a dele, nem adianta tentar. Se for só as suas, você tem que ver que o seu esposo quer também, né?
Porque assim, tem que ser um conjunto. A partir do momento que você tá casada e tudo, eu tô falando mais das casadas. Das solteiras, elas, às vezes, tem meninas que quer ter e tal. Mas é outro caso. Eu falo assim, das casadas, quando você tem que ter um consentimento. Agora falar, não, é porque o pessoal fica impressionado. Porque eu sentia muito aonde eu chegava, a minha família mesmo, meus irmãos falavam, nossa, e aí, só falta você. Todo mundo já teve filho, e aí? Só que aquilo eles não sabem que mexe com a mente da pessoa, né? As pessoas às vezes falam, mas ela esquece que ali ele não sabe o que a pessoa tá passando. Às vezes você tá tentando, mas você não tá conseguindo, entendeu? E as pessoas elas não vê dessa forma, elas veem, tipo, elas querem cobrar de você, mas não querem saber o porquê. E aí foi quando, e homem, quando chega pra gente também dói, mas nós mulheres, nós sabe assim, nós sabe se sair muitas vezes, mesmo com aquilo doendo no peito, você pensando aquilo ali na sua mente, mas e você sem, o marido já não é assim, o marido quando fala isso, ele já, não, já quer engravidar logo, já quer fazer uma mágica, que eles são assim, né, eles têm muito esse negócio de masculinidade, então eles veem muito dessa forma. E aí, quando ele foi, aí ele teve um dia que ele falaram, né, perguntaram quando a gente viajou, foi quando o pessoal ficou em cima dele, perguntando por que a gente não tinha filho ainda e tal, tava no tempo de ter. E aí foi quando ele ficou, acho que mexeu muito com o psicológico dele, e quando ele chegou, quando a gente chegou, ele começou a falar, amor, a gente tem que fazer, nem que seja um tratamento, vai ter que fazer. Porque eu também quero, eu já tô, ele falava, já tô com 34 anos e não sei o que, ficava falando aqui, a gente tem que ter um filho. E daí ele falou isso pra mim e eu sempre acreditei em Deus, eu sabia que uma hora ou outra eu ia conseguir. Eu sabia que Deus tinha esse plano, que Ele tem esse plano pra nós todas mulheres. Acho que as mulheres, assim, às vezes a gente fica muito com aquilo na mente, mas a gente tem que pensar que Deus que deu nossa vida, foi desde o começo do mundo, foi Ele que deu, que teve o primeiro casal. Então, assim, a vida está na mão de Deus. Então, assim, Ele que dá, Ele que tira. Eu acredito, independente da religião de vocês, tá, gente? Eu tô falando, assim, do que eu acredito. E aí, quando ele falou isso pra mim, aquilo ali, eu só pensava em Deus na hora. Eu falei, não tem o que eu fazer. Porque, assim, todos os exames que tinha que fazer, eu já fiz. Ele tinha me encaminhado para fazer inseminação, mas como que eu ia fazer? Eu não queria fazer inseminação. Eu falei, se Deus deu a vida para... Se Ele deu a vida e Ele deixou no mandamento dele, tá na Bíblia, que é uma das promessas dele, que, né, pra gente mulher... E aí eu não acreditava que eu ia ter que fazer inseminação. Eu acreditava que ia vir da mão, assim, que ia vir dele. Na hora certa ia dar certo, né? Só que assim, pra mim botar aquilo na cabeça do meu esposo era meio complicado, porque ele não tava com o mesmo pensamento que eu estava. E aí eu lembro que à noite eu tava tipo, assim, limpando a sala e tava com a TV ligada. E aí quando tava passando o programa, eu não vou nem falar o programa, se alguém quiser me chamar depois em box pra saber ou quiser deixar no comentário, eu falo, tá? Eu não vou falar, até eu peço desculpa, às vezes falar, poxa vida, por que ela não fala logo? Porque assim, tem muita gente que acredita e muita gente não acredita. Lembrando que esse programa que eu estava ouvindo não é da mesma igreja que eu frequento, era outro programa. Eu estava assistindo um programa de TV e aí acabou o programa e aí entrou um programa de uma denominação, de uma pessoa, de um pastor. E aí ele falando assim, hoje eu vou orar pra você que tem dor na perna, você que tá sofrendo disso, sofrendo daquilo. E aí ele falou assim, hoje eu vou orar para as mulheres que querem engravidar e que não conseguiram engravidar, que não estão conseguindo engravidar. E aí, gente, na hora que ele falou isso daí, parece que era ele falando pra mim. Tipo, na hora que ele falou que ia orar para as mulheres que têm vontade de engravidar e que não tinha conseguido engravidar, que não estava conseguindo, que ele ia orar, ali na hora eu falei, nossa, eu vou ficar aqui nessa sala até ele orar, pra mim orar junto. E aí eu fiquei na sala e aí ele começou a orar e aí eu orei junto com ele, pela TV, ele tava na TV, não era na igreja, era na TV, eu assistindo pela TV. E aí eu orei, foi quando eu orei. Eu já tinha procurado de tudo, já tinha feito exame, já tinha feito, assim, o possível dentro do que eu podia fazer naquele momento. E aí foi o dia que eu orei. Eu orei e pus na mão dele, assim, né, exatamente.
E aí, gente, eu, assim, uns dias depois, já era a época de eu fazer Papa Nicolau, né? Esses exames que a gente faz. Aí eu fiz com a moça do posto. E aí eu contei pra ela, falei, eu já tô com 10 anos que eu tento engravidar e que eu não consigo engravidar. Aí ela foi e falou pra mim, então eu vou pedir um transvaginal pra você e depois desse transvaginal, vou te dar um encaminhamento pra você fazer um acompanhamento um encaminhamento na faculdade, que aqui eu moro em São Bernardo, então era na faculdade, acho que é em Santo André, que tem uma faculdade que é disseminação. Aí ela falou que ia me encaminhar para essa faculdade. Ela falou, pelo menos, os exames, parece que os exames eles fazem, e se for para fazer a inseminação, você paga, assim, a metade, uma coisa assim. E eu falei, tudo bem. Eu falei, beleza. Aí beleza, ela fez colher o meu exame, né, que era Papa Nicolau, e em seguida ela pediu já uma guia para transvaginal, para me fazer daqui 2 meses. Aí isso eu voltei para casa, aí eles marcaram depois daquele dia, 2 meses depois, um mês mais ou menos e meio, dá 2 meses, eu não lembro direito específico. Eu fui fazer, e aí quando a gente chegou no dia para fazer, eu lembro que, desculpa, eu lembro que a gente estava sentados, assim, tava eu e meu esposo, tava um dia assim de garoa, tava chovendo muito aqui. E aí ele chegou do serviço, eu falei, amor, eu vou fazer um exame hoje, vou fazer um exame de rotina. E aí eu queria, tipo, que você me levasse. A gente só tava com a moto, a gente tava sem carro nesse tempo. Aí eu falei assim, eu queria que você me levasse, né, que você me levasse pra fazer o exame. Aí ele falou assim, amor, tô cansado, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou te levar. Enfim, ele me levou. Aí a gente tava sentado lá, assim, esperando, né, pra chegar a minha vez pra fazer esse transvaginal. E aí eu via muitas grávidas lá. E aí eu ficava pensando, assim, já imaginando um dia que eu iria fazer esse exame lá pra ver o sexo, pra ver como o neném tava, essas coisas, né? Aí tinha crianças lá e ele falava pra mim, amor, quando você tiver grávida, quando a gente tiver um neném assim, sabe? E a gente se imaginando lá, né? Aí, gente, quando eles me chamaram, eu entrei e ele ficou fora. Porque ele não podia entrar, né? Assim, não pode entrar. Quer dizer, que eu acho que até pode, eu nem sei se pode ou não. Aí eu entrei sozinha. Aí, aquele exame, ele já é muito constrangedor, né? Um exame que ele é muito constrangedor. Então, assim, na hora que eu estava lá sentada, lá pra fazer o exame, sentada não, deitada na maca. E aí, quando o médico chegou pra fazer o exame, quando ele tava fazendo o exame, aí ele falou assim, você tem filhos? Aí eu, não tenho. Aí ele falou assim, você tá grávida? Aí eu, não estou. E na minha mente, ele começou a fazer as perguntas, na minha cabeça era o quê? Ele tava me perguntando se eu estava grávida. Eu nem raciocinei que ele estava afirmando, né? Porque ele tava com o ultrassom na mão, fazendo ultrassom, né? Então, assim, ele tava afirmando. E na hora, quando ele falou isso, eu, não estou. Aí ele falou 2 vezes, você está grávida. Aí eu falei, não estou. Aí ele escalou, a enfermeira falou, não, ele está afirmando que você está grávida. Gente, vocês não têm noção. E aí, naquela hora ali, eu comecei a chorar e fiquei, assim, eu fiquei chorando, assim, sem saber o que pensar. Eu falei, meu Deus, não é possível, porque eu tenho já há 10 anos, assim, como assim? Gente, eu vou contar pra vocês, foi uma mistura de emoção tão grande, assim, de felicidade com emoção tão grande que eu não sei explicar. Não sei explicar, eu sei que eu chorava, só chorava. E eu tinha um sonho de, tipo, quando eu ficasse grávida, eu fazer, tipo, comprar um sapatinho, fazer uma surpresa, colocar numa caixa, entregar pro meu esposo, né, ir lá com o teste.
Mas, gente, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Eu pensava nisso lá deitada na maca, enquanto o médico finalizava. E eu pensando como que eu ia contar pro meu esposo, né? Eu ficava pensando, como que eu vou fazer pra contar, sendo que... Aí eu falei, nossa, eu preciso me acalmar, eu preciso secar minhas lágrimas e ficar feliz e sair falando que... Eu sei, gente, que eu não consegui, eu saí chorando do consultório, todo mundo me olhando, achando que tinha dado, tipo, um resultado, assim, de uma coisa muito ruim, né? E aí todo mundo olhando, e quando eu cheguei perto dele lá com o resultado, aí ele falou amor, e ele com os olhos desse tamanho, falando, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, conta o que aconteceu. Você tá com alguma doença, alguma coisa? Ele falou, não, aí ele veio falar, não, se acalma, porque dependendo se for alguma coisa muito grave, a gente vai correr atrás, vai dar certo, se acalma, vai dar tudo certo. Aí eu tentando ficar calma pra fazer uma surpresa pra ele, mas não teve jeito, gente. Aí eu tive que contar, eu falei, amor, tô grávida. Aí é que eu chorava, mas é. E foi isso, gente. Assim, foi um momento muito especial. E dali pra frente foi tudo muito especial. E ali eu já saí dali sentindo grávida, já. Foi muito, muito. E eu não tinha nem imaginado, assim, porque assim, eu não tinha percebido que eu estava grávida. De tanto que, né, de tanto passar tanto tempo, eu não. E aí, gente, foi Deus, literalmente, foi quando eu orei, assim, quase 2 meses depois, Deus ouviu minhas preces. Por isso que eu te falo, se você está tentando, olha, o conselho que eu te dou é, se você já orou, já pôs na mão de Deus, se não, você ora, do jeito que você sabe orar, não precisa ser oração bonita, você ora, coloca na mão de Deus, que no momento certo vai vir sua bênção. Eu creio e eu creio que você vai receber também sua bênção, igual eu recebi. Igual várias mulheres, todas as mulheres praticamente, quase todas, recebem essa bênção. Não é você que vai ficar sem receber sua bênção. Entendeu? E eu falo mais, enquanto isso, quando vocês orarem, não fica pensando com aquele pensamento de, eu tô grávida. Não. Vai fazer as coisas que você goste, vai fazer uma atividade física. Tenta fazer uma alimentação diferente, comer mais regradinho, assim, tenta tirar mais massa. Tenta, tipo, fazer como é que eu faço? Uma reeducação alimentar. Até para quando você engravidar, seu outro já está preparado para receber sua bênção. Gente, é isso. Eu acho que o vídeo ficou longo. Desculpa alguma coisa, mas foi isso, viu? Eu acho que eu até deixei alguma coisa sem falar, mas aí depois eu gravo outro vídeo falando. Beijo, meus amores. Se inscreva aí e curta se vocês gostaram do vídeo.